Olá, bem-vindos mais uma vez ao Conceito e Ação. As pesquisas mostram que nas ruas a gente já vê. O brasileiro adora tecnologia. Todo mundo com o celular na mão, conectado com o sem fio e alguns aguardando a última versão do seu aparelhinho favorito. Só em 2012 foram vendidos no país quase 60 milhões de aparelhos celulares. E segundo a Fundação Getúlio Vargas, existem hoje em uso 118 milhões de computadores, domésticos e comerciais, 3 para cada 5 habitantes. No universo das escolas públicas, uma pesquisa divulgada pelo Comitê Gestor da Internet mostrou que 62% dos alunos têm computador em casa. Mas não basta ter a máquina ou saber usar o básico. A tecnologia não pode ser para poucos e nem considerada uma moda. Estar ou não inserido no mundo digital é cada vez mais uma questão vital, não só para a entrada no mercado de trabalho, mas para o próprio exercício da cidadania. Nas escolas e na educação em geral, o uso das novas tecnologias se expande, mas ainda gera debate. E é exatamente um pouco dessa discussão que a gente traz para o programa hoje, na figura do professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Nelson Preto. Olá, Nelson, tudo bem? Olá, tudo bom, Cristina? Nelson, me diz uma coisa, a tecnologia pode ser uma excelente ferramenta, uma excelente aliada na educação, mas ela pode ser mais do que uma ferramenta, não é? Ela deve ser mais do que uma ferramenta. Ela tem que ser mais do que uma ferramenta. Esse, na verdade, é o grande problema das pessoas quando pensam sobre o uso da tecnologia na educação, porque terminam sempre associando o uso da tecnologia na educação como apenas uma tecnologia educacional. E aí reduz completamente a função desta tecnologia. No caso da internet, dos computadores, essas são tecnologias proposicionais, são tecnologias de escrita do mundo, né? E a gente viu isso, quer dizer, quando na televisão quis levar para a educação, simplesmente fazendo aula na televisão, ficava um pó, né? Então, televisão é outra coisa, a linguagem, a sintaxe da televisão é outra. Então, a relação da televisão com a educação é algo muito importante e que não pode ser reduzida àquilo que nós não mais queremos, que seja sala de aula. Com a internet, com o computador, é a mesma coisa. Quer dizer, essa meninada, quando pega e se apropria dessas tecnologias, ela começa a utilizar isso para muito mais além do que simplesmente fazer um dever, ou, o que é pior, que virou moda, fazer uma pesquisa através de um único buscador. Então, compreender a tecnologia como fundamento, compreender a tecnologia como estruturante de uma outra forma da gente se relacionar com o mundo é absolutamente fundamental. E para isso a gente precisa ter uma concepção de educação que não é essa que está aí, quer dizer, uma concepção de educação que dê esse salto qualitativo do que a gente quer formar. Em última instância, a gente quer formar um cidadão crítico que programe o mundo, né? E não que seja um mero usuário do mundo. O que muda nesse processo estruturante que você falou? Bom, o que muda, na verdade, o que tem que mudar, né? Porque muda tudo, né? A escola muda completamente a sua função, né? Isso já é batido, todo mundo repete isso, mas ela perde completamente aquela função que era a minha, quando eu era professor novinho, quando comecei, que era de levar as informações para meus alunos. Quer dizer, hoje eu não levo nada, na verdade, muitas vezes eu vou lá buscar informação com eles. Então, o que termina acontecendo é que a escola precisa se reestruturar no sentido de compreender de que ela, diferente de ser um espaço onde o aluno vai consumir informação, ela tem que se transformar num espaço de produção. Produção de quê? De culturas e de conhecimentos. Repare que eu estou falando plural. Culturas e conhecimento. E não uma única cultura do C maiúsculo, uma única ciência, um único conhecimento do C maiúsculo, que é o conhecimento hegemônico. Então, na verdade, a tecnologia possibilita estas interações com essas múltiplas culturas, com esses múltiplos conhecimentos, e a produção disso é que é o rico da escola. E é isso que a escola tem que se constituir. E entra aí o compartilhamento de informações, a produção colaborativa, como é que isso tudo se encaixa? Sim, aí isso obviamente vai demandar, de um lado, uma luta poderosa, e cada um que está nos vendo aí é fundamental entrar nessa luta, que é uma luta política para que
todas essas questões sejam viáveis. Quer dizer, e essa luta política passa, primeira de todas elas, pela questão de um plano nacional de banda larga. Estar conectado com banda larga de qualidade significa ter a possibilidade de se inserir na cibercultura, quer dizer, na cultura contemporânea. E por que a escola pública tem esta função? Porque aí a gente tem que lembrar Anísio Teixeira. Anísio dizia na década de 50 que a escola pública tem que fortalecer e se constituir, tem que ser fortalecida e se constituir no espaço onde o filho das famílias dos pobres tem acesso àquilo que os filhos dos ricos têm em casa. Então, uma escola pública com boa biblioteca, com boa quadra de futebol, com área verde, com internet de qualidade, com computadores, câmeras digitais, com todas estas coisas, ela vai se constituir efetivamente num espaço de produção. Bom, quando eu falo em produção, então eu falei em banda larga, eu tenho que falar também em reforma da lei do direito autoral, porque a partir dessa produção, a partir do pensar a lei do direito autoral, eu vou pensar a produção numa outra perspectiva, que não é o mero copiar as coisas, mas é o copiar e remixar. Então, a ideia de licenciar de forma livre todos os produtos produzidos na rede pública, de possibilitar que os meninos peguem parte de um, parte de outro e vão produzindo novos conhecimentos, é fundamental. Aliás, é assim que a ciência se desenvolve. Quer dizer, ninguém começa do zero a fazer nada. Você vai lendo uma coisa aqui, pesquisando uma coisa dali, e no momento que você vai remixando, digerindo todas essas informações e todos esses conhecimentos, você vai produzindo mais conhecimento. E produzindo com outros, não é? Produzindo Isso é com fundamental. Outros. Aí a questão colaborativa, da generosidade, que cada dia mais foi afastada da nossa sociedade, volta com força total, né? Quer dizer, hoje a nossa escola é uma escola que estimula a competição. Isso tem que ser afastado, radicalmente. Quer dizer, a escola não pode ser o espaço da competição. A escola tem que ser o espaço da colaboração, da generosidade, do compartilhamento, da compreensão do mundo, enquanto um espaço para ser convivido pelos diferentes. Então, no momento em que você estimula a competição nesse sentido, e claro, aí a questão da avaliação, dos rankings, todas essas coisas são muito perigosas porque elas estimulam isso. O importante é compreendermos aquela comunidade como uma comunidade que tem que crescer, como a gente acha que tem que crescer o Brasil, sem diferenças regionais, sem diferenças de raças, sem diferenças de gêneros. A escola passa a ter um outro papel, quer dizer, ela passa a ter um outro tipo de vibração que é diferente daquela do só consumir. Mas, Nelson, me diz uma coisa, é claro que esse culto à individualidade, ao sucesso a qualquer preço, isso tem que ser mudado e a escola é o local para se incutir uma nova mentalidade. Por outro lado, ela também não deve preparar o aluno, a criança e o jovem para o mercado de trabalho, para a competição, que é uma realidade hoje? Onde é que fica o equilíbrio entre essas duas coisas? Bom, a primeira coisa é de que eu não concordo com a sociedade do jeito que ela está, cada um passando a rasteira no outro. Então, a gente tem que, né? Vindo para cá para gravar o programa, você encontra um motorista que quer parar na frente do lugar e para e tranca todo mundo porque ele vai resolver o problema dele, né? Então, isso, cada um que está nos vendo, seguramente, se olhar para o lado, aconteceu alguma parecida, ou no trânsito... Ou com ele. Ou está fazendo, né? Ou no trânsito, ou na fila do elevador, ou no banco, ou na praia, ou em qualquer lugar. É claro que isso não quer dizer que ao trabalhar com generosidade, ao trabalhar com colaboração, ao trabalhar com pensar um mundo sustentável, eu não estou preparando a pessoa, eu não falaria nem tanto para o mercado de trabalho, mas para o mundo do trabalho. Ou seja, eu preciso preparar esse jovem para enfrentar o mundo. Né? Enfrentar o mundo, em que também ali não pode ser centrado nessa lógica exclusiva de, bom, eu vou me dar bem e isso é que importa. Tem um filósofo espanhol que eu gosto muito, chamado José Antônio Marina, que tem um livro que só o título já é o livro, chama Ética para Náufragos. E aí ele diz o seguinte, que eu acho muito bacana isso, a ética que tem que prevalecer não é a ética em que o valor principal é a vida. A ética que tem que prevalecer é a ética que todos têm que ter direito à vida. Claro, porque se o valor principal é a vida, quando tiver a minha em perigo, eu vou tentar salvar a vida, a minha. Mas se o valor principal é o direito à vida,
todos têm direito. Então, nós vamos ter que resolver esse problema de forma mais harmônica. Na hora de um naufrágio, todo mundo está literalmente no mesmo barco. E aí, literalmente, no mesmo barco. Então, eu acho que é muito bacana essa ideia. E isso, obviamente, todos os colegas, professores, todos os pais, todos os alunos que ouvem a gente sabem perfeitamente de que isso é um conceito que está cada vez menos valorizado na sociedade. E, por outro lado, se a gente para pensar, ninguém está muito satisfeito com esse mundo, né? O mundo então, não se sustenta dessa forma. Não vai, não dá para... Nelson, a gente continua conversando sobre isso no próximo bloco. A gente faz um rápido intervalo, voltamos já já. Olá, estamos de volta com o Conceito e Ação falando sobre tecnologia e educação. No estúdio conosco, o professor da Universidade Federal da Bahia, Nelson Preto. Nelson, antes da gente continuar nossa conversa, eu queria mostrar para você um documentário sobre escolas alternativas, que inovaram na forma de ensinar. O filme foi produzido na Argentina e traz exemplos de escolas do México, Espanha e países da América do Sul. O documentário chama-se A Educação Proibida, uma produção de 2012. Vamos ver? El aprendizaje profundo solo puede estar fundado en el interés, la voluntad, la curiosidad, y se origina más allá de las fronteras de la razón. Es mucho más que analizar o relacionar conceptos. Aprender implica un profundo proceso, donde se crean relaciones entre la persona y su entorno. Porque es que hay un principio también que maneja la neurociencia. Lo que más le gusta al cerebro humano es conocer. Pero cuando conoce con dicha, goza y placer, que es el aspecto de la lúdica. Hemos partido del cerebro emocional para ir al cerebro lógico. Y esa lógica es válida, es buena, es más compleja. Hay algo maravilloso en ver el momento del descubrimiento, que es el momento del aprendizaje. Ese chico no se olvida nunca más de cuando llegó a entender el porqué. Antiguamente el conocimiento solo podía encontrarse en bibliotecas o universidades. Tener acceso era vital para el aprendizaje. Hoy, el libre acceso a la información, las bibliotecas virtuales, la construcción colectiva del conocimiento, logran que no solo el conocimiento esté al alcance de todos, de forma abierta y plural, sino que se actualiza constantemente. Lo que nosotros podamos aprender en la escuela hoy, dentro de 4 años, a lo mejor cuando el chico salga de la escuela, já vai estar completamente desatualizado. Nelson, a gente viu aqui no documentário, nesse trechinho, essa parte sobre o acesso à informação e a rapidez com que essa informação é atualizada. Muitas vezes, hoje, talvez pela primeira vez na história, o próprio aluno tem um acesso mais fácil, sabe mais os caminhos, conhece mais a tecnologia para chegar nesse conhecimento do que o próprio professor. No que isso impacta a relação professor-aluno? É muita coisa, mas na verdade eu queria antes dizer, a gente podia até continuar vendo o documentário, porque ele é exatamente coerente com isso que a gente tem defendido no nosso grupo de pesquisa na Faculdade de Educação da UFBA, com relação ao que deve ser a escola. E isso valeria para a escola, como mostrado aí dos pequeninhos, né? Mas vale para a universidade também. Com relação ao que você coloca, em relação aos meninos saberem mais, eu não tenho muita certeza de se eles sabem mais nesse momento de hoje do que no passado. Eu acho que sempre o menino sabe mais que o adulto quando ele chega na escola. Mas ele sabe determinadas coisas que são diferentes dos adultos. Então, esta ideia de que o professor tem que se igualar ao aluno é um equívoco. Quer dizer, toda vez na história e sempre o jovem vai desafiar o professor e isso é que é bacana. Quer dizer, o importante é a gente compreender de que a nossa função como professores e como pais não é a de ser igual a eles, mas de sermos provocados por eles. Porque é a juventude que vai modificar o mundo. O dia que isso tudo ficar igual, o mundo vai ser uma chatice toda. Aliás, nem pode acontecer isso. Então, a meninada vai chegar dominando a tecnologia do seu tempo, porque nasce junto com ela,
e vai provocar a escola, seja pela tecnologia, seja pelos valores. Aconteceu isso no momento da contracultura, acontece agora por conta do uso de tablets, celulares, etc. e tal. E o que então termina acontecendo, e talvez aí seja o grande desafio que nós temos na escola, é nós compreendermos como estas coisas vão entrar, esses aparatos vão entrar na escola, e de que forma nós, professores, vamos interferir. Porque imaginar que o professor e o pai não vão interferir é um equívoco. Quer dizer, nós temos que trazer o peso da idade, o peso da velhice, o peso de uma sabedoria madura para provocar e desafiar a criança e o jovem, que por sua vez está nos desafiando. E me diga uma coisa então, Nelson, você falou em provocações. Você leciona uma matéria chamada Ética Hacker e Educação. Isso é uma provocação? Não, mais do que essa, porque eu posso lhe dizer que são 2 matérias que atualmente eu ensino na Faculdade de Educação da UFBA e acho muito bacana que a nossa faculdade tenha aceitado essas propostas. Ética Hacker e Educação é uma disciplina na pós-graduação. E na graduação eu estou ensinando uma disciplina chamada Polêmicas Contemporâneas. Então vamos começar pela... O que é uma ética hacker? Vamos começar pela ética hacker. Bom, a primeira questão fundamental é deixar claro o que é hacker, né? Porque quando a gente fala em hacker, todo mundo associa sempre o hacker como aquele bandido que invade computador. Isso tem um nome, é o cracker, não tem nada disso. O hacker, essencialmente, é um cara... Um menino ou uma menina, novo ou velho, que tem paixão por programar, paixão por descobrir as coisas. Então, no fundo, se você pensa em programar computador e pensa em descobrir as coisas na informática, você está falando de um hacker de informática. Mas se você pensa em nós aqui, que somos animados, que queremos hackear o mundo, o hacker pode ser qualquer profissão que tenha essa característica do compartilhamento, da generosidade, do descobrir, do inventar e imediatamente que inventa, disponibiliza para a sociedade. Ou seja, há uma característica forte do hackear é a ideia de que as invenções, a produção cultural da humanidade tem que estar disponível para a humanidade. E observem que ela foi cerceada, quer dizer, as editoras, as produtoras, as emissoras, terminam fazendo com que essas produções sejam amarradas em mecanismos de distribuição que dificulta todo o espalhamento dessa informação para que chegue a todos. Quando a gente leva para a pós-graduação a ideia de discutir a ética hacker e a educação, é porque todos esses princípios que definem o que a gente chama de uma ética dos hackers deveriam ser os princípios da educação. Então, quer dizer, é esta ideia, quer dizer, a educação, ela tem que ter como base essa ideia de eu produzir conhecimento, eu colaborar. Você acha que a educação não compartilha suficientemente informação? Não. Assim, a comunidade da educação, por exemplo. Me perdoe, eu vou ser radical. Não é que não compartilha suficientemente, não compartilha. Mas o brasileiro, ele é um usuário bastante entusiasmado do Creative Commons. Eu vi que fica apenas atrás do Japão e da Finlândia. Uhum. Você não acha que isso é significativo? Aliás, explica pra gente um pouquinho o que é exatamente o Creative Commons. Mas veja só, 2 coisinhas aí. Claro que é significativo. E por que é? O Creative Commons é um movimento de um tipo de licenciamento, um tipo apenas, de licenciamento que diz o seguinte: o que eu produzir, você pode usar e eu vou definir como e quanto você pode usar. O princípio básico que tem em tudo isso é que o conhecimento produzido pela humanidade tem que estar disponibilizado para a humanidade. Então, quando eu licencio um livro, como os livros que a nossa editora da Universidade Federal da Bahia estão publicando hoje, em Creative Commons, eu estou dizendo o seguinte, que se eu pego esse produto material, livro, e lhe dou, eu fico sem o livro. Mas se eu pego o conteúdo que tem dentro desse livro e lhe dou, você fica conteúdo, eu fico conteúdo e todo mundo pega o conteúdo. Então, uma coisa é o produto material e a outra coisa é o conteúdo que está ali posto. Então, todos os meus livros atualmente, aliás, toda a minha produção, estão liberadas na internet. Agora, se você quiser o livro bonitinho com cara de livro, compra o livro.
Então, esse é um princípio importante. Agora, você diz, o Creative Commons é grande no Brasil? É, mas o problema é que muito maior é o poder das editoras. Então, na verdade, esse grande crescimento do Creative Commons não corresponde a um volume tão grande do conhecimento aberto como a gente gostaria que fosse no mundo contemporâneo. E essa luta é uma luta que tem que passar pelos livros, pelos vídeos, pelos filmes, tem que passar pelas revistas acadêmicas. A nossa revista na Faculdade de Educação, chamada Entre Ideias, ela é uma revista que está dentro de um portal chamado Ser, que é sustentado pelo IBICT, que é liberada, como é um trabalho do Cielo, como é um trabalho muito bacana do Cielo Books, que é Cielo Livres, que agora já está colocando também livros. A Edúfiba é uma das 3 editoras que está presente nesse projeto do Cielo. Enfim, são movimentos importantes no sentido de dizer a informação e o conhecimento tem que ser democratizado, tem que ser livre para que todos tenham acesso. Isso vai gerar mais conhecimento, mais livro, mais produções, e é isso que a gente quer. Perfeito, a gente vai dar mais uma paradinha, a gente volta num minuto. Olá, estamos de volta com Conceito e Ação e a conversa é sobre tecnologia e educação. Nosso convidado é o professor da Universidade Federal da Bahia, Nelson Preto. Nelson, a gente mencionou até a Finlândia no bloco passado, quando falávamos de compartilhamento de informações. E eu vou mostrar agora um documentário justamente sobre o sistema escolar finlandês, que é considerado um dos melhores do mundo. O filme, uma produção norte-americana, é chamado O Fenômeno Finlandês, por dentro do mais surpreendente sistema escolar do mundo. A investigação é conduzida por um professor e pesquisador da Universidade de Harvard. O trecho que vamos assistir fala sobre a importância do professor na sociedade finlandesa. Vamos ver? Teachers have always been revered in Finland. In the villages, they were the wise elders that people went to for advice and so on. But what is particularly striking about the Finnish story is how they have changed the nature of teaching. Teachers are no longer assembly line workers. Page 87 by October 5 in the textbook. They have become knowledge workers working collaboratively, thinking of their classroom as their laboratory for continuous innovation, trying to understand how to ensure that all students achieve at very, very high levels. Teachers are the ones who facilitate students to create, to do knowledge work together. And this kind of a knowledge co-creation happens in these learning environments. Today, teachers in Finland lead this kind of a multi-professional work together with those who work in libraries, science centers, museums. If you want to become a teacher, you have to do pretty well, and also you have to have pretty high marks, high grades to be able to enter the university. And if you do well, then you might be accepted. Not everybody who succeeds really well and has good grades, they are not automatically accepted. In a lot of countries, teaching is something that those people who can't get other jobs do. But in Finland, it's a job where people apply to the teacher education and to be teachers. So it's an esteemed profession. Young people in Finland, they want to be teachers. And we get very competent teacher students. We have 5-year study programs for all teachers, both class teachers and subject teachers. Subject teachers, they major in their subject, and class teachers, they major in their educational studies. So it's 3 years of bachelor's and 2 years of master's. I've been a student, it's quite rare that all teachers have the university master's degree. Yeah. I think most countries don't have that. It's probably one factor.
Nelson, é sempre interessante a gente conhecer exemplos de outros países, mas o Brasil ainda tem um longo percurso até a valorização da profissão de professor chegar a um nível parecido, né? Muito longo, muito longo. E, na verdade, é sempre bom a gente ver exemplos de outros países, principalmente esses, como a Finlândia, como o caso da Finlândia, que tem no professor a sua base da transformação educacional. Esse tem sido o meu mantra ao longo de toda a minha vida. Quer dizer, não adianta reforma elaborada em Brasília ou nos gabinetes se você não tiver um professor fortalecido. É como eles dizem, não é uma linha de montagem. Eu costumo dizer de que o professor tem que deixar de ser um ator de toda essa engrenagem e passar a ser um autor de todo o processo. O professor José Pacheco, da Escola da Ponte de Portugal, muito badalada, muito famosa, deu recentemente uma entrevista aqui no Brasil e que dizia: eu não entendo porque as pessoas têm tanto medo de que as escolas e os professores tenham autonomia. Eu acho que esse é o ponto fundamental, quer dizer, eu costumo dizer, assim como o documentário mostrou aí, que o que nós precisamos são professores que sejam líderes acadêmicos e políticos. E eu vou mais longe, inspirado na ética hacker, eu digo: o professor tem que ser um ativista. O professor tem que ser uma liderança na sua comunidade, como era no passado, mas quando a escola era para poucos. A escola pública do passado era uma escola para poucos. Então, a gente lembra, por exemplo, Caetano Veloso, que faz aquela ode à sua professora Neide Carolina, né? Nobreza Brown, quer dizer, uma professora que seguramente era uma professora que marcou a vida de Caetano, que hoje escreve tanto sobre língua portuguesa, né? Na sua coluna semanal no Brasil todo. Então, observe que esse tipo de professor tem desaparecido porque ele foi jogado num sistema que o desvaloriza completamente. E aí é fácil, a gente pergunta para quem está nos vendo: qual o professor que marcou sua vida? Não é aquele professor que sabia muito conteúdo só. O professor que marca a vida da gente é um professor que é uma liderança, é um professor que, quando você acha que está no caminho certo, ele te desestabiliza. Aliás, por falar em desestabilizar, eu já li que você disse uma vez que quando começou a dar aula, acreditava que a escola deveria consertar as coisas. E agora você acha que a escola deve atrapalhar. Explica um pouco isso. Não, com certeza. Eu acho que... Porque, na verdade, quando a gente começa a trabalhar em educação, a primeira ideia que a gente tem é que a educação vai salvar o mundo. É isso que os políticos fazem. Não, precisamos da educação, a educação vai salvar o mundo. Então, para a educação salvar o mundo, eles imaginam uma educação, quanto mais certinha, melhor será o processo de salvamento. E não é. O salvar o mundo que a educação pode fazer é atrapalhando o crescimento das pessoas. Agora, é claro que tem que entender isso, né? Quer dizer, o que é o atrapalhar o crescimento? É desestabilizar a formação. Porque se eu vou muito seguro no meu processo de formação o tempo inteiro, eu acho que tudo, que a ciência anda dessa forma. E a ciência não anda dessa forma, a sociedade não anda dessa forma. Nós trabalhamos o tempo inteiro com as diferenças. Então, eu costumo dizer hoje que o professor do presente, para poder enfrentar o futuro, ele é, na verdade, um grande negociador das diferenças. Porque ele vai trabalhar com as culturas, com os conhecimentos, com os saberes de todos os alunos e vai, com o conhecimento, com a língua culta, e vai trabalhando isso cotidianamente no sentido de fazer com que aquilo ali seja um rico processo de enaltecimento das diferenças e não da tentativa, que infelizmente é que a escola de hoje faz, de transformar o diferente no igual. E o professor está sendo bem preparado para isso? Por 2 vezes você foi diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Como é que está a formação dos professores nesse sentido? É claro que não está sendo preparado, porque a escola que forma professores vive esse mesmo drama. Então, esse é o nosso problema. Quer dizer, como é que nós vamos enfrentar essa questão se efetivamente a gente não está enfrentando a questão em todos os níveis? Então, quando a gente viu aqui muitos exemplos de educação infantil, praticamente, né, nós precisamos também pensar se não seria esse um modelo, aspas na palavra modelo, para a formação de professores. Então, na verdade, as transformações, elas demandam políticas públicas de educação, mas demandam políticas públicas que articulem tudo isso. Quer dizer, que articule universidade com ensino básico, que articule educação com cultura,
que articule educação, cultura, ciência e tecnologia, que articule tudo isso com telecomunicações. Olha o plano de banda larga que a gente falou no começo. Então, observe que, na verdade, a educação é um fenômeno complexo. E não adianta a gente vir com uma simples teoria para poder tentar enfrentar os desafios da educação. Quando a gente vê o documentário da Finlândia, a gente fica imaginando na importância da formação dos professores de ciência. Agora, e dos jovens em conhecimento científico. Isso vai se dar o quê? Com aula de física, como eu dava no meu começo, ensinando fórmula? Claro que não, claro que não. Por isso que a gente propõe uma ideia de montar nas escolas Hackers Lab, né? Laboratórios hackers, para que as pessoas possam, para que a meninada possa efetivamente pegar uma câmera digital, ter um estúdio de televisão, ter um estúdio de rádio, ter restos de materiais e com isso, e produzindo ciência, produzindo tecnologia, produzindo cultura, produzindo conhecimentos, ou seja, aprendendo. Nelson, me diz uma coisa, você tem uma formação bem diversificada. Você se formou em física, fez mestrado em educação e doutorado em comunicação. Isso. Essa sua visão de articulação entre todos esses conhecimentos veio dessa formação ou você já foi procurando um caminho que te desse um embasamento para suas ideias? Eu, num primeiro momento, pensava que ia fazer engenharia, seria uma frustração total na minha vida. E, como eu achava que ia fazer engenharia, eu terminei entrando na física e na física fui ser professor. E fui ser professor me inquietando muito com isso, porque, como você disse, eu achava que eu ia consertar o mundo como professor. E esse inquietamento foi me levando a estudar mais educação. E percebendo, aí muito influenciado na época por Paulo Freire, que educação é comunicação. Então, aí fui para o doutorado em comunicação. Mas não pensem vocês que foi tudo organizadinho dessa assim, forma, não. né? Não, foram muitos conflitos. E esses conflitos foram muito ricos para a minha formação. Nelson, foi um enorme prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. E a gente se encontra no próximo Conceito e Ação. Até lá.